E ele tava me falando que ele desistiu do pessoal do som. Fala pessoal, tô trabalhando aqui na Carolina do Sul hoje, estamos trabalhando em iluminação para Páscoa, né? A igreja que vai fazer a cantata de Páscoa deles. Eu tô trabalhando aqui e eu lembrei de algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. É a respeito de nós que trabalhamos com som e principalmente nas igrejas. Eu recebi 2 ligações essa semana. Na verdade, uma foi uma ligação e uma mensagem de 2 diretores de música, né, de igrejas diferentes, de estados diferentes. Ambas as igrejas eu fiz o sistema de som deles. E eu estava conversando com um deles e um deles estava assim super animado, querendo me levar lá para dar um treinamento, né, para a equipe, né? Ia ter uma noite de louvor e adoração lá, queria que eu fosse fazer som para eles, queria me contratar para eu ir lá e tal, para fazer som, super animado, né? Enfim, um músico muito excelente, né? E uma mensagem daí, também de uma outra igreja que eu fiz, de um músico que é excelente também, um instrumentista assim, top mesmo. E ele tava me falando que ele desistiu do pessoal do som. Ele falou, eu desisti porque qualquer coisa que eu vou falar com eles em relação ao som, eles levam como se eu estivesse pegando no pé dele, ou tipo assim, leva pro pessoal. E não é nada disso. Ele falou assim, para não criar mais confusão, porque se tornou uma situação chata, eu decidi deixar de lado, eu vou lá, eu toco, né, ensaio a banda, eu faço o meu trabalho com todo desempenho, mas como o pessoal não tem experiência para estar na mesa de som, eles acabam vacilando. E a gente, né, que trabalha, sabe que se você não for capacitado, pode ter maravilhosos equipamentos, o que você quiser, de som, mesa digital, microfone isso, caixa aquilo, mas se não tiver gente capacitada para poder estar trabalhando no sistema, é praticamente em vão, porque a gente sabe que o equipamento por si só não resolve tudo, ele resolve uma parte, a outra parte cabe a quem vai fazer a operação. E a minha dica é para que as lideranças das igrejas invistam em treinamentos específicos na área de áudio, formem equipes de áudio, né? Porque uma pessoa só também não é bom, né? Mais de 2 é ótimo. Vamos colocar, uma não é bom, se tiver uma, graças a Deus, eu sei que está faltando gente para ajudar, mas se você não tem ninguém na sua igreja, a minha dica é para lideranças das igrejas, faz lá, precisamos de gente que se envolva nesse ministério de som da igreja, nós vamos pagar um treinamento, enfim, invista na vida de 4, 5, 6, 8 pessoas, faça uma escala, só que isso leva tempo, gente. Aprender sobre som leva um pouco de tempo, porque não é só o que a gente passa de fundamentos de áudio, de mixar, a pessoa precisa ter uma vivência, uma experiência, né, do dia a dia, viver aquilo, se apaixonar. Eu falo assim, peça para Deus trazer pessoas apaixonadas pelo ministério que ela está disposta a servir e que Deus chamou ela para estar. Então, só que você tem que fazer um desafio, você que é líder da igreja tem que fazer um desafio, né? A igreja aqui, ó, os bancos estão aqui, às vezes tem pessoas aqui que estão querendo servir e essa área é uma área assim fundamental, porque eu até estava vendo uma pessoa falando esses dias aí num corte, que 90% das coisas que acontecem num culto passa pelo sistema de som, passa pela caixa de som ali, ó, a caixa de som ali, ó, passa pela mesa de som que está ali. Então, gente, líderes das igrejas, invistam na sua equipe de áudio, invistam na vida deles. Os equipamentos são bons, a gente ama estar com equipamentos bons, equipamentos novos, equipamentos de ponta, o último lançamento, mas só eles por si só não faz muita coisa. Precisa investir na vida das pessoas que talvez já estejam na caminhada, mas precisam dar um passo a mais, e esse passo a mais é um treinamento mais profundo, e não é só uma semana de aula. Talvez você contrate um professor ou mande ele para uma escola que vai dar lá 10 aulas, 20 aulas, mas isso é só o começo, não tem fim. Você precisa continuar estudando e buscando, né? Você que foi enviado
pela sua igreja para fazer um treinamento ou se contratarem, é um primeiro passo. E aí, a partir daí, você vai caminhando e vai crescendo. E, a bom termo, eu acredito que você vai ficar muito bom. A igreja vai ficar suprida das necessidades na área do áudio. Então, minha dica para você: invista na vida dos membros da sua igreja que queiram servir na área de sonorização, de mídia, enfim, toda essa área que é muito importante durante os cultos, né? Tá bom? Minha dica aí. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.